Bom, então hoje chegamos a Apocalipse, o capítulo é o 18. E só para resumir o que a gente viu no 17, a gente viu uma grande meretriz, uma grande prostituta montada sobre um animal, uma besta, né, vermelha. E nós falamos sobre essa besta, que ela vai aparecer, ela já apareceu aqui, agora ela aparece de uma outra maneira, né? Nós falamos sobre o que ela significa, nós falamos sobre essa grande meretriz ser a Babilônia, a grande, a mãe de todas as prostitutas e das práticas repugnantes da terra. E eu falei sobre o meu jeito de pensar, de que essa grande Babilônia é, na verdade, o sistema mundano que começou com a Babilônia. A palavra Babilônia em hebraico é Bavel, ou seja, Babel. Então, lá na Torre de Babel, começou uma tentativa de reino mundial unificado, com Nimrod, descendente de Noé. Ele queria fazer com que todas as pessoas da terra olhassem para eles como semideuses, né? como seres humanos mais elevados que governavam sobre eles. Ele tentou fazer um reino mundial unificado. E nós vemos que os reinos que se seguiram, né, todos eles vieram querendo fazer isso, com maior destaque, lá no livro de Daniel, para o reino babilônico, depois veio o Medo-Persa, veio o reino macedônico, né, o grego, depois veio o Império Romano, né? Então vieram esses reinos aqui sobre a terra. E eu disse crer que naquela ocasião, quando o Apocalipse foi escrito, né, pelo apóstolo João, o reino, a grande Babilônia era de fato Roma, né, o Império Romano. Mas hoje existem outros reinos aqui na Terra, outras tentativas de se unificar o mundo, como acredito ser, por exemplo, a ONU, a Organização das Nações Unidas, ser um tipo, né, de grande Babilônia do dia de hoje, né? Mas vamos falar da queda dessa Babilônia, aqui em Apocalipse 18. O verso 1 afirma assim, Apocalipse 18, verso 1. Depois disso, vi outro anjo que descia dos céus. Tinha grande autoridade e a terra foi iluminada por seu esplendor. E ele bradou com voz poderosa: caiu a grande Babilônia. Ela se tornou habitação de demônios e antro de todo espírito imundo, antro de toda ave impura e detestável, pois todas as nações beberam do vinho da fúria da sua prostituição. Os reis da terra se prostituíram com ela. À custa do seu luxo excessivo, os negociantes da terra se enriqueceram. Até aqui por enquanto. Esse anjo, ele está soltando aqui um anúncio, na verdade um prenúncio e um decreto vindo de Deus. Esse anjo, ele veio do céu poderoso, e João estava vendo uma coisa que ainda aconteceria. Ainda não aconteceu. João estava vendo uma coisa que ainda aconteceria, né, que era a queda da grande Babilônia, né, dessa mãe de todas as prostituições, as práticas repugnantes da terra, ou seja, ela é mãe da idolatria, da feitiçaria, do homossexualismo, né, de genocídios, de infanticídios, fratricídios e outras coisas nesse sentido. Então, toda prática repugnante que você vê que uma pessoa que não tem temor a Deus tem coragem de fazer, tem origem no mesmo espírito que surgiu ali na Babilônia. Ou seja, uma origem maligna. Essa grande Babilônia é nada mais, nada menos do que o reino de Satã, o reino de Satanás, né? Tanto que quando Jesus foi tentado no deserto, uma das coisas que o maligno falou para ele foi assim: olha, se você se prostrar diante de mim e me adorar, eu te darei todos os reinos do mundo, porque me foi dado, e a glória desses reinos. Ou seja, a glória dos reinos mundanos foram ali
sendo promovido pelo maligno. Isso não quer dizer que Satanás luta contra Deus. Volto a repetir. Satanás não é inimigo de Deus. Ninguém é louco, quanto mais um ser celestial, de se levantar contra Deus. Ninguém é doido de fazer isso. Ainda mais sendo um ser que conhecedor de Deus como ele conheceu, de poder estar diante de Deus e ainda falar com ele, questionar ele, acusar pessoas. Ele não é doido disso. Satanás não é inimigo de Deus, ele é inimigo da humanidade. Satanás, ele nunca é descrito nas Escrituras como o inimigo de Adonai, o inimigo de Deus. Ele é descrito como o nosso adversário, ou seja, inimigo do povo de Deus. Ele é inimigo de Israel, é inimigo da igreja, de judeus e gentios que creem que Jesus é o Messias. Ele é inimigo nosso, não de Deus. Pode falar. Eu não entendo nada nessa parte de Apocalipse. Igual da grande prostituta, no caso, é demônio? A grande meretriz, a grande prostituta, na verdade, porque você não estava presente nas reuniões anteriores, mas assim, a grande meretriz é uma cidade, ou seja, um império, é a sede de um império, né? Naquela época, qual que era o império? Na época que o Apocalipse foi escrito, poucas décadas depois da ressurreição de Cristo. Né? Algumas décadas, né, depois da ressurreição de Cristo. O Apocalipse foi escrito e qual era o império que dominava o mundo naquele tempo? O Império Romano. Né? Então, naquela época, a Babilônia estava ali sendo personificada, né, exercida esse papel de Babilônia pelo Império Romano. Na época de Daniel, qual que era a Babilônia? A própria Babilônia, né, governado ali por Nabucodonosor. Na época dos Macabeus ali, era o Império Grego, né? Na época de Esther, qual que era a Babilônia? O Império Medo-Persa, né? Então quer dizer que a Babilônia é o reino de Satanás que tenta impor as suas práticas, impor o seu domínio sobre toda a terra. Então essa Babilônia é um povo, tá? Representado naquele tempo por Roma. Né? Representado na época do Apocalipse, ao meu ver, era Roma que era essa grande meretriz, né? Essa grande prostituta. Só que agora nós estamos falando que o anjo desceu do céu, um anjo glorioso desceu do céu e falou que a grande Babilônia caiu. Na verdade, se você for ver, o que todos esses reinos têm em comum? Babilônia, né, o Império Medo-Persa, o que eles queriam? Dominar o mundo, dominar tudo. Eles queriam que acima deles não tivesse ninguém. Só que a Bíblia diz no próprio livro de Daniel, um rei que queria dominar o mundo, que era Nabucodonosor, viveu no tempo dele, e Daniel falou com ele que Deus tem poder sobre os reinos dos homens, Deus domina sobre o reino dos homens e dá esses reinos a quem quiser. Ou seja, não é Satanás que controla essas coisas. O que Satanás faz na terra é corromper. Corromper. Quando Deus criou as coisas era tudo perfeito. Satanás foi lá no jardim e falou, come essa fruta aqui que não pode comer. Ah, mas não pode. Não, é porque Deus não quer que você seja igual a ele, conhecedor do bem e do mal, entende? O que gera esses reinos da terra, a política do mundo, ela está dominada pela corrupção. Ela está dominada pela sede de riqueza, de poder, de luxúria. Então, esse tipo de espírito mundano de querer poder e glória é o que a Babilônia representa. E essa Babilônia, os reinos da terra, a gente pode comparar isso com a estátua que Daniel viu. Todo mundo conhece a visão que, na verdade, foi Nabucodonosor teve um sonho de uma estátua, cabeça de ouro, peito de prata, ventre de bronze, pernas de ferro e pés de barro com ferro. Depois veio uma pedra gigante que se cortada sem auxílio das mãos, bateu no pé dessa estátua, acabou com ela tudo, um pedacinho. Ou seja, está dizendo que Jesus vai destruir os reinos da terra e vai estabelecer aqui na terra, por ocasião de sua vinda visível, gloriosa, o reino de Deus,
O reino de Deus visível. Nós sabemos que o reino de Deus já está entre nós. Mas quando Jesus vier glorioso dos céus, ele vai estabelecer sobre a terra o reino visível. E essa Babilônia aqui, portanto, vai ser, por este tempo, destruída. Aqui nós estamos falando do reino mundial, essa grande Babilônia, que vai durar até a vinda de Cristo. Essa grande Babilônia, o anjo que desceu do céu glorioso, você vê que esse anjo é poderoso. Ele poderia ter sozinho destruído essa grande Babilônia. Ele poderia. Mas por que Deus ainda não destrói? Se Deus tem poder para isso. Porque não chegou a hora. Deus faz tudo na hora certa. Então, essa Babilônia, esses reinos do mundo que se opõem ao povo de Deus, volto a dizer, não, Satanás não é inimigo de Deus, é inimigo do povo de Deus. Ninguém tem coragem de se levantar contra Deus. A Bíblia diz, Tiago escreveu isso, né? Na carta de Tiago, se você for ler, você vai encontrar. Você crê em Deus? Você faz bem. Até os demônios creem e estremecem. Mas se você não fizer nada além disso, se não obedecer, aí que está a diferença. Nós precisamos obedecer a Deus de todo o nosso coração. Temer a Deus de todo o nosso coração. Então a queda da Babilônia vai ser a queda dos reinos. Então. A queda dos reinos do mundo, né? E a glória desses reinos do mundo. Então aqui está dizendo, caiu a grande Babilônia. Só que esses reinos do mundo, eles sempre têm um reino que controla eles. Né? Por exemplo, na época de Roma era Roma. Tinha lá o reino, tinha o rei Herodes, mas ele estava submisso a César. Né? Tinha lá o Pôncio Pilatos, mas ele estava submisso a César. Então quem controlava era o imperador romano. Da mesma forma hoje. Hoje os países aparentemente prestam contas a ONU, né? A Organização das Nações Unidas. Né? Então os países aparentemente prestam contas a esse organismo, a essa organização mundial que se chama ONU. Né? Então, esse anjo, ele poderia destruir, você vê que é glorioso, a terra foi iluminada pela glória, pelo poder, pelo esplendor desse anjo, mas ele veio para anunciar um decreto de Deus. Caiu a grande Babilônia. Ela se tornou habitação de demônios e antro de todo espírito imundo, antro de toda ave impura e detestável, pois todas as nações beberam do vinho da fúria da sua prostituição. E por que fala prostituição muitas das vezes? A prostituição é quando, espiritualmente falando, o ser humano trai a Deus. Deixa o relacionamento, a união com Deus e vai se unir aos ídolos, vai se unir à feitiçaria, vai se unir a outras coisas, vai servir outras coisas, vai servir uma religião e não servir a Deus. Então, prostituição, essa grande Babilônia é chamada de prostituta porque alguém despreza a Deus e serve a outras coisas, especialmente coisas materiais, ao dinheiro, a falsos deuses, ao que é chamado de ciência, né, mas quer se opor a Deus para falar que o ser humano veio de macaco, essas coisas assim. Tudo isso práticas repugnantes vêm dessa Babilônia. Né, faz parte desse sistema mundial de coisas. Né? Não estou falando de Illuminati, de maçonaria, isso aí só tá fazendo parte do pacote. Né? Mas eu estou falando de um reino mundial. Gente se unindo para lutar contra os interesses do povo de Deus, para se opor às pessoas que servem a Deus de todo o coração e persegui-los. Né? Então, o que esse anjo falou? Que a Babilônia acabou. A Babilônia já está decretado o fim, a queda dessa grande Babilônia. Agora o verso 4. O que ainda foi falado? Então ouvi outra voz dos céus que dizia: saiam dela, vocês, povo meu, para que vocês não participem dos seus pecados. Veja que esse anjo ele não está falando caiu a grande Babilônia, porque ela estava caindo. Como Jonas, ele chegou para Nínive, a cidade de Nínive, e falou: Deus vai destruir essa cidade. O povo se arrependeu, Deus não destruiu, pelo menos não naquele tempo.
Esse anjo, ele está falando, ele está dando um aviso, um decreto que Deus vai fazer ela cair. E aí vem uma voz do céu que diz: saiam dela vocês, povo meu, para que vocês não participem dos seus pecados, do pecado dessa Babilônia, para que as pragas que vão cair sobre ela não os atinjam, pois os pecados da Babilônia acumularam-se até o céu, e Deus se lembrou de seus crimes. Retribuam-lhe na mesma moeda, pague-lhe em dobro pelo que fez, misturem para ela, para essa Babilônia, né, uma porção dupla do seu próprio cálice, façam-lhe sofrer tanto tormento e tanta aflição como a glória e o luxo a que ela se entregou. Em seu coração ela se vangloriava: estou sentada como rainha e não sou viúva, e jamais terei tristeza. Por isso, num só dia, as suas pragas a alcançarão: morte, tristeza e fome, e fogo a consumirá, pois poderoso é o Senhor Deus que a julga. Então esse reino mundial, ele vai cair em um só dia, com muitas pragas, mas houve um alerta, uma voz do céu: saia dela, povo meu. Saia desse lugar e saia desse sistema de coisas que corrompem você. Hoje em dia, irmãos, com tristeza, eu afirmo que eu tenho visto o mundanismo contaminar a igreja. E quando eu estou falando de mundanismo, eu não estou falando de jeito de corte de cabelo, jeito de se vestir, eu estou falando de práticas erradas. A igreja, em muitos aspectos, deseja ficar mais parecida com as coisas do mundo. Não é todo mundo, mas boa parte tem se corrompido por isso. Tem querido ser mais atraente para o mundo. Veja bem, o que você vai pensar de uma mulher que se enfeita para chamar a atenção dos outros? Você acha que essa mulher é alguém de respeito? Ou é alguém que não é bem uma pessoa respeitosa? Seja sincero. Uma mulher que se enfeita para chamar a atenção dos outros é uma mulher de respeito ou não? Não é. A mulher, ela deve se enfeitar para o seu marido. E se ela, porventura, ainda não é casada, ela tem que apenas se cuidar sem ser para chamar atenção. Não é para chamar atenção. Ela apenas deve cuidar da aparência dela, porque o corpo dela é templo do Espírito Santo. Mas não para chamar atenção. A mulher que deseja chamar a atenção dos outros é alguém que não é de respeito. Da mesma forma, se a igreja, a noiva de Cristo, ela quer se enfeitar para chamar a atenção do mundo, ela está traindo o seu marido, o seu noivo, que é Jesus, o Messias, o Filho de Deus. Nós devemos querer chamar a atenção de Cristo e não do mundo. Isso é um erro que nós temos cometido se estivermos dentro da Babilônia. Se a gente estiver de acordo com o sistema de coisas desse mundo, com o jeito de viver do mundo. Pensa bem, qual é a diferença do povo de Deus para o povo do mundo? Qual tem sido a diferença da nossa vida para a vida das demais pessoas que não temem a Deus? Pouca ou muita? A diferença está no coração. Se a diferença apenas está no coração, tem alguma coisa errada, porque a boca fala do que o coração está cheio. E do coração também saem as atitudes. Então é necessário que nossa vida tenha um contraste muito grande das pessoas do mundo. Que as nossas atitudes, que o nosso comportamento seja diferente das demais pessoas. Que o nosso jeito de falar, que o nosso jeito de se portar seja diferente. Que o nosso jeito de agir, de tomar decisões seja diferente. Que a gente não seja mundano. Então que nós não sejamos, veja, uma grande prostituta que se enfeitava para se prostituir com os reis da terra. Que a gente não seja assim, mas que a gente seja alguém que se guarda para se encontrar com Jesus, o Messias, parte desse povo que se chama eleitos, escolhidos, congregação, assembleia, ou seja, igreja, né? Que a gente faça parte do povo de Deus, judeus e gentios que creem que Jesus é o Messias. Bom, então veio essa voz do céu. E lembre-se, irmãos, eu preguei sobre isso recentemente, que
Deus falou com Samuel. Samuel, ele ainda era jovenzinho. Quem que ele pensou que estava falando com ele? Pensou que quem estava falando fosse o sumo sacerdote Eli. Da mesma forma, você pode estar ouvindo a voz de Deus através de uma mensagem bíblica, através das Escrituras, e pensar, não, esse aqui é o homem que está falando comigo, né? Não, é Deus falando conosco, para que a gente faça a vontade dele. Então, destruição virá para o mundo, para o reino do mundo, para o reino do maligno, para o reino de Satanás. Vai ter destruição. Não vai mais existir, não vai mais dominar. Nós vemos corrupção na política, nós vemos injustiça nos tribunais, nós vemos crimes e violência nas ruas, nós vemos guerras pelas nações. Tudo isso vai continuar até esse dia da destruição da Grande Babilônia. O interesse por trás de todos esses problemas que você vê, riqueza, glória, dinheiro. Por que o ladrão rouba? Porque ele quer dinheiro. Por que o político rouba? Porque quer dinheiro. Por que as pessoas fazem guerra? Porque tem um interesse comercial naquele país, naquela região, naquele lugar. Dinheiro. Está servindo às riquezas. Jesus, ele falou, vocês não podem servir a dois senhores. Ou vocês servem a Deus, ou vocês servem a Mamon. Ou seja, vocês servem às riquezas, né? Ou você vai servir a Deus ou dinheiro. Então, é importante que a gente viva para servir a Deus. Posso seguir adiante, o verso 9? Alguém tem alguma pergunta até aqui? Eu estava pensando nesse dia atrás, tipo assim, a respeito da convivência, vamos supor, da gente com as pessoas. Igual eu estava falando com o menino lá de atrás na casa, eu penso assim, que a gente tem que, como você falou, buscar viver aquilo que Deus tem na nossa vida, né? Amém. Esse entendimento do que agrada a Deus, do que não agrada, sabe? E de uma forma sábia, buscando ser fiel a Deus, a gente tem que conviver com as outras pessoas. Eu creio que Deus quer isso, porque, tipo assim, muitos estão no mundo ainda podem se converter. Eu acho que o mundo ainda não acabou, vamos por Jesus não voltou, por causa disso, porque ainda há números. Apocalipse fala de duas coisas. Apocalipse, aliás, não o Apocalipse, mas as escrituras do Novo Testamento falam duas coisas. A primeira, que a longanimidade de Deus é que a vontade dele é que todos se salvem, né? Isso. Mas nós sabemos que ele mesmo descreve ali que não vai acontecer isso. Mas assim, o desejo dele seria esse. E outra coisa é que ainda não completou o número daqueles que têm que morrer pelo Evangelho. Então, por isso há essa demora, mas pode prosseguir. Porque, tipo assim, eu penso assim, vamos supor, até 8 anos atrás eu estava numa vida totalmente longe de Deus. Fazendo todas as práticas, tipo assim, pecaminosas mesmo, totalmente desagradável a Deus. E, como nós estávamos falando, pela graça de Deus, hoje eu estou aqui no mundo, graças a Deus, buscando viver a vontade de Deus. Então, tipo assim, eu creio que a nossa vida, o que Deus fez na nossa vida, pode mostrar para as outras pessoas, tipo assim, Jesus, através de Jesus, é lógico, Deus, o que Deus tem para essas pessoas, entendeu? Que é a vida da destruição, a tristeza, o sofrimento, Sim. Você entendeu? Então, eu creio, tipo assim, e a questão do respeito, a gente mostrar o amor, lógico, mas a gente não pode se misturar ao pecado, como Jesus fez. Exatamente. Eu andou com o pecador, pessoas que os fariseus... Te dou um exemplo bem direto a esse respeito. Por exemplo, no seu trabalho, você vai trabalhar com gente que não serve a Deus. Isso é errado? Não é. É o seu trabalho, você está ali para trabalhar. Agora, se uma pessoa fala assim, vamos fazer um churrasco aqui, nós já compramos não sei quantas caixas de bebida, você vai participar? Não vai. Né? Então, é exatamente esse o ponto. Né? A convivência, ela tem que ter limites. Eu entendo a convivência como assim, caminhos que se cruzam. Você está no caminho de Deus, de repente alguém do mundo cruzou o seu caminho ali. Essa é uma oportunidade. Às vezes você está fazendo compra no mercado, uma pessoa apareceu ali e começou a conversar com você. Ali
Deus está te dando a oportunidade de falar com ela, né? Você visitou um parente que ainda não é temente a Deus ali, naquela conversa, naquele diálogo, você pode compartilhar a palavra de Deus, né? Misturar, né? Assim, Exatamente. A convivência é diferente de amizade. O que é amizade? É uma pessoa que compartilha com você pensamentos, sentimentos, planos, projetos, né, que tem a liberdade de chegar para você, contar alguma coisa que ela viveu, tem a liberdade de pedir um conselho ou de dar uma sugestão, às vezes de fazer uma correção. Isso é amizade. E a amizade de um crente é com crente. Mas a convivência é diferente, né? Então a convivência com o mundo, ela é necessária, senão a gente vai virar um Amish. O que é um Amish? Amish é uma comunidade cristã, né, que é muito comum nos Estados Unidos, né, que eles não usam energia elétrica e vivem realmente assim em grupos de fazendas, né, pequenas fazendas, não usam energia elétrica e só aquele grupo tem ali ao redor, eles se reúnem ao redor de uma casa de oração e ficam ali, participam daquela casa de oração e é um grupo que não usa energia elétrica, não usa carro, né? Vive aquela vida o mais simples possível, isolado das outras pessoas. Esse tipo de coisa eu não vejo como positivo, porque a pessoa sair do mundo literalmente, né? Não querer nem a convivência, né? Mas é importante que a gente saiba que convivência não é consentimento, ou seja, não é que eu estou concordando, e não é amizade também. Então isso é bom a gente deixar definido e a convivência com o mundo é necessária, né? A gente vai levar filho na escola, a maioria dos coleguinhas não serve a Deus, né? E aí a gente tem que orientar as pessoas para viver do mundo. O próprio Senhor Jesus diz assim a respeito de nós em João 17. Pai, não os peço que os tires do mundo, mas que os livres do maligno. Está aí o que Jesus falou, né? Então é exatamente isso, se deixou muito bem colocado. Convivência com o mundo é necessária. Amizade com o mundo é inimizade contra Deus. Eu já vi que não dá, tipo assim, essa certa amizade, essa certa intimidade. Isso. Deus vai dar sabedoria para a gente estabelecer limites, né? Passar uma cerquinha. Opa, peraí, até daí para aí, daqui para lá, né? Para cá não passa não, né? Então Deus vai te dar sabedoria, nos dar, né, sempre para estabelecer os limites, né? Porque, conforme diz Tiago 4,4, amizade com o mundo é inimizade contra Deus, né? Então, é isso. O verso 9. Quando os reis da terra que se prostituíam com ela e participaram do seu luxo, virem a fumaça do seu incêndio, chorarão e se lamentarão por ela. Amedrontados por causa do tormento dela, ficarão de longe e gritarão: ai, a grande cidade, Babilônia, cidade poderosa, em apenas 1 hora chegou a sua condenação. Os negociantes da terra chorarão e se lamentarão por causa dela, porque ninguém mais compra sua mercadoria. Artigos como ouro, prata, pedras preciosas e pérolas, linho fino, púrpura, seda e tecido vermelho, todo tipo de madeira de cedros e peças de marfim, madeira preciosa, bronze, ferro e mármore, canela e outras especiarias, incenso, mirra e perfumes, vinho e azeite de oliva, farinha fina e trigo, bois e ovelhas, cavalos e carruagens e corpos e almas de seres humanos. Olha o que está falando aqui, né? O que se vende a Babilônia? Vende tudo isso aqui de riqueza, mas também vende corpos e almas de seres humanos. Ou seja, coloca pessoas à disposição. Você vê que o mundo ele é especialista em usar pessoas. As pessoas, para quem é do mundo, são vistas como fonte de exploração, fonte de prazer e fonte não sei o que, objeto. Hoje em dia, muitas pessoas... Me lembro de uma frase do Cláudio Duarte que diz assim... ele diz assim, que as pessoas deveriam amar-se umas às outras, né? Amar pessoas e usar coisas. Mas hoje em dia, a maioria
usa pessoas e ama coisas. Contrário do que deveria ser, né? Então, é isso. Comercializa até gente, né? O sistema de coisas desse mundo vende gente, vende influência, vende muita coisa, né? Inclusive pessoas aqui. Escravidão, né? Escraviza pessoas. Eles dirão, foram-se as frutas que tanto lhe apeteciam, né? Que tanto fazia desejar, todas as suas riquezas e todo o seu esplendor se desvaneceram, nunca mais serão recuperados. Os negociantes dessas coisas que enriqueceram à custa dela ficarão de longe amedrontados com o tormento dela e chorarão e se lamentarão gritando, ai, a grande cidade vestida de linho fino, de roupas de púrpura e vestes vermelhas, adornada de ouro, pedras preciosas e pérolas. Em apenas 1 hora, tamanha riqueza foi arruinada. Você vê que os anjos falavam, a voz do céu falou, né? Você vê que os reis da terra falaram e você vê que os comerciantes falaram. Todo mundo viu isso acontecer. Portanto, esse é um acontecimento de alcance mundial. Todo mundo verá esse acontecimento, essa queda dessa grande cidade, desse grande império ruir, né? Esse grande império ruir. Então todo mundo vai ver isso. E ainda é dito no verso 17, né, todos os pilotos, todos os passageiros e marinheiros dos navios e todos os que ganham a vida no mar ficarão de longe ao verem a fumaça do incêndio dela. Exclamarão que outra cidade jamais se igualou a essa grande cidade, lançarão pó sobre a cabeça em sinal de revolta, de angústia, né? E lamentando-se e chorando gritarão, ai, a grande cidade, graças à sua riqueza, nela prosperaram todos os que tinham navios no mar. Em apenas 1 hora ela ficou em ruínas. Celebrem o que se deu com ela, ó céus. Celebrem, ó santos apóstolos e profetas. Deus a julgou, retribuindo-lhe o que ela fez a vocês. Veja só, quem é que estava fazendo coisas agressivas contra os profetas de Deus naquele tempo? Era Roma, né? Então, naquele tempo, a grande Babilônia de fato era a cidade de Roma. Mas nós bem sabemos que Roma nada mais era do que uma base para o governo do maligno na terra, né? Então, é isso. E por que essa grande Babilônia, esse governo de nível mundial, né, vai ser destruído? Por quê? Por causa da riqueza, por causa da corrupção? Por causa de terem atacado, destruído pessoas que serviam a Deus. Por causa de ter feito pessoas que serviam a Deus morrerem, né? Então, isso é o que vai acontecer. Verso 21. Então o anjo poderoso levantou uma pedra do tamanho de uma grande pedra de moinho, lançou-a no mar e disse, com igual violência será lançada por terra a grande cidade de Babilônia, para nunca mais ser encontrada. Nunca mais se ouvirá em seu meio o som dos arpistas, dos músicos, dos flautistas e dos tocadores de trombeta. Nunca mais se achará dentro de seus muros artífice algum de qualquer profissão. Nunca mais se ouvirá em seu meio o ruído de pedras de moinho. Nunca mais brilhará dentro de seus muros a luz da candeia, ou seja, de lâmpadas, né? Nunca mais se ouvirá ali a voz do noivo e da noiva. Seus mercadores eram os grandes do mundo. Todas as nações foram seduzidas por suas feitiçarias. Nela foi encontrado o sangue de profetas e de santos, e de todos os que foram assassinados na terra. Ou seja, nessa cidade foi encontrado o sangue, quer dizer, a morte de todos os que foram assassinados na terra. Profetas, os que anunciam a mensagem de Deus, e santos, os que praticam a palavra de Deus. Então, nós chegamos ao fim desse capítulo, e esse reino global, esse reino mundial, será destruído, porque persegue os que servem a Deus.
perseguem pessoas de Deus, lutam contra o povo de Deus, querem acabar com aqueles que servem a Deus, destruir liberdades, destruir propriedade, destruir tudo, destruir pessoas que servem a Deus, perseguir pessoas que pregam a palavra de Deus e que a praticam. Então, esse dia vai chegar. O que a gente tem que ter? Paciência. Porque vai chegar o momento da destruição dos ímpios, vai chegar o momento da aniquilação, da destruição de toda a maldade no mundo. A gente chama de restauração de todas as coisas. Quando Deus criou o mundo, Ele viu que tudo era bom. Mas vai chegar o momento dessa limpeza completa ser realizada e aí tudo vai voltar a ser bom. Vai haver novo céu e nova terra. Então que a gente venha a estar no lugar certo. Não está dentro da grande Babilônia. Não está dentro do reino do mundo. Mas que a gente esteja debaixo do governo do Filho de Deus, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, Jesus o Messias. O que a gente faça assim, né? Que a gente não viva no mundo, mas que a gente viva para Deus. Vai chegar um tempo que a maldade do mundo vai ter fim. Que a gente aguarde isso com expectativa, mas acima de tudo, que a gente viva hoje com fé e dedicação para que a gente não faça parte da Babilônia, mas que a gente sempre esteja no reino de Deus, né? Então, é isso, essa é a mensagem de hoje. Alguém gostaria de perguntar algo, de comentar algo? Fica à vontade. Bom, então, na próxima quarta, nós estaremos com Apocalipse 19, que Deus nos ajude a obedecer essa mensagem, não fazer parte da grande Babilônia, mas permanecer no reino de Deus.